Normalmente a alocação ao Brasil é muito alta, muito elevada, em 50, 60, 70%. E o Brasil é um país que historicamente, né, desde o Plano Real, teve juros muito altos também. Então, assim, é natural que o investidor brasileiro seja, de certa forma, um pouco viciado nessa classe de ativo, que é o que a gente chama da renda fixa brasileira. A Uhum. isenção é a cereja no bolo para tornar algo que já é atrativo ainda mais atrativo, né? A gente acha que nem precisaria ter, né? O próprio patamar de juros já é algo que a gente vê com muita preocupação, quase que um sinal de um país que é doente, né? Um país que tem esse nível de taxa de juros real. O que a gente tenta fazer é pegar esse investidor que está acostumado, porque, né, são 30 anos, tiveram agora as comemorações do Plano Real, 30 anos de juros estratosféricos, e mostrar para esse investidor que o mundo é muito maior que o Brasil. Independente de você acreditar mais ou menos no Brasil, a gente acredita no Brasil, a gente acha que, né, somos brasileiros com orgulho, entendemos que o Brasil tem excelentes companhias, excelentes empresários, né? A nossa base de clientes é uma base que nos orgulha, né? A gente trabalha com, com isso em mente, né? Que a gente tem uma base de clientes que a gente tem um dever fiduciário de atendê-los, mas o mundo é muito maior que o Brasil. Eu vou trazer alguns dados que assim que mostram um pouco de por que a gente parte de uma outra ótica, né? A gente parte assim, o mundo, o Brasil é 2% do PIB global, 1% do market cap global, se você pegar assim, né, o market cap de todas as empresas, ainda mais depois dessa década que o Brasil ficou muito depreciado e que os Estados Unidos foi super bem. Então o Brasil é 1% do market cap global, soma todas as empresas listadas, né, por market cap, 2% da dívida global. Então a gente parte muito dessa referência. O Brasil é pequeno, né? Então assim, a gente tenta mostrar para o investidor que você pode olhar a alocação, começar sobre uma outra ótica. Normalmente o brasileiro ele olha assim, a alocação local, a alocação offshore. A gente tenta contextualizar o Brasil no mundo. Uhum. E aí, de fato, é uma coisa muito pequena. Outros dados que são interessantes, assim, você tem 55 mil empresas listadas, No né, mundo. no mundo. É um pouco mais que isso. A fonte que eu tenho isso é de uma organização de bolsas do mundo, mas é um pouco mais do que 55 mil. No Brasil dá 400. Então, E se assim, pegar as investíveis, não, já. isso já tem um corte, assim, mesmo, acho que é o mesmo corte de liquidez, né? Por esse critério, o Brasil é 340. Eu já estou colocando 400 para dar uma lambuja. No Brasil é 340 nesse mesmo corte de liquidez. Tem coisa muito ilíquida no mundo também, mas assim, são 55 mil companhias, no qual o Brasil é 340. Então, quando você começa a mostrar esses dados, você começa a falar, bom, por mais que eu seja brasileiro, por mais que eu tenha gastos aqui, precise ter parte do patrimônio aqui, né, é difícil justificar uma alocação de 50, 30 no Brasil. Teoricamente, o Brasil, sobre esses padrões que eu te falei, é muito pequenininho. Uhum. E é a partir daí que a gente olha, né? Então, assim, além disso, então esse é o primeiro conceito, é a diversificação geográfica, né? O segundo conceito é assim, a gente acha que não se deve ter toda a alocação numa classe de ativo só, né? No caso, a pergunta que você me fez é a renda fixa no Brasil. Apesar dos juros serem atrativos, né? Acho que é inegavelmente atrativo os juros no Brasil. Mas ele é atrativo por alguma razão, né? Ele não é atrativo porque ele não tem risco. Ele é atrativo porque ele tem risco, né? Quando você olha sobre a ótica do investidor global, a renda fixa brasileira tem risco. Ela é considerada como um emerging market, né? Bond. E você olha emerging market bonds, tem quase que risco de equities. Então, quando você muda o enfoque, né, o Brasil ele passa a ter uma configuração dentro do portfólio que é menor do que aquela de quem está morando aqui e se restringe a investir nas classes de ativos brasileiros. Então, Uhum. a brincadeira que eu fiz é que o nosso trabalho é pegar esse investidor, que ele vem majoritariamente investido no Brasil, em uma classe de ativo, e fazer com que ele se torne um investidor que invista globalmente em todas as classes de ativos. Todas, leia assim, caixa, hedge funds, ações, private equity, real assets, florestas, infraestrutura, venture capital, em todas as geografias. China, Japão, Índia, Europa, Estados Unidos. Então esse é o desafio. A gente tem que fazer isso muito, com muito cuidado, porque
a experiência do investidor pode, né, fazer com que ele interrompa esse processo no meio do caminho, que a gente acha que é o que pior pode acontecer, né? Ele tem que fazer isso. Ele está acostumado a algo que não tem volatilidade, medido em reais. Tem muita o investidor de renda fixa brasileira tem muita volatilidade se ele se medir em dólar, muita volatilidade. Mas se ele se mede em reais, não. Então você tem que fazer essa transição do investidor que está investido em renda fixa em reais para o investidor global que vai se medir numa moeda forte. Então essa foi um pouco da brincadeira que eu fiz com você. Boa. Bom, nessa linha você já explicou a importância de diversificação geográfica e a diversificação de classe de ativos, mas é mais fácil convencer quem já tem muito dinheiro a diversificar, ou em tese é até mais difícil, porque, pô, ele está num jogo até mais de preservação, então na renda fixa eu sei que eu estou ganhando, ali eu vejo ali esse rendimento, o custo em real, enfim, como é que é esse processo de convencimento e são só esses dois pilares fundamentais ali na montagem? Não, tem outros, mas tem um terceiro pilar que a gente entende que a renda fixa, apesar de ela não ter volatilidade, ou ter uma volatilidade muito baixa na moeda em que ela é denominada, quando você olha a preservação de capital de longo prazo acima da inflação, ela não é o melhor instrumento, principalmente a renda fixa nominal. As NTNBs aqui, ou as ATIPs lá fora, até são, né? No nosso entender, a taxa livre de risco de longo prazo de um investidor global é a TIPS, né? Que é o equivalente à NTNB americana. Né? Inflação mais 2, pagava menos, hoje está a inflação mais 2. Essa é a taxa livre de risco para quem pensa preservação patrimonial de longo prazo acima da inflação, que é assim que a gente pensa e assim que as famílias que se juntam a nós pensam. Então, o conceito, você mencionou assim, diversificação versus estar só na renda fixa sem volatilidade. A gente entende que assim, para preservar patrimônio no longo prazo, então todas as nossas famílias já foram bem-sucedidas, né? São empresários bem-sucedidos. E normalmente eles acumularam esse patrimônio investindo de forma concentrada e certa. Os que investiram de forma concentrada e errada, a gente não bate na minha porta. Né? São os que investiram de forma concentrada e certa, que é uma minoria. Né? Mortalidade enorme, né? Ser empresário é difícil no Brasil ainda, né? Muito difícil. Por isso que a gente fala que a gente tem uma sensação de gratidão em atender, né? Em ajudar esses empresários bem-sucedidos a preservar patrimônio no longo prazo. A gente entende que para preservar o conceito de diversificar é essencial. Essencial, Salomão. Então, assim, estar numa classe de ativo só, para a gente é um risco. É um risco, seja ela qual for. Por mais segura que ela possa parecer. Mas mesmo a taxa de juros americana. Olha o que aconteceu de 2008 até a pandemia, até logo depois da pandemia, quando os juros subiram, o investidor de renda fixa americana perdeu 2% ao ano para a inflação todo ano. E você teve vários momentos, depois da Segunda Guerra Mundial, repressão financeira, juros menor que a inflação por várias décadas. Então, a renda fixa em si, ela não tem volatilidade, mas a volatilidade é uma das mensurações de risco. Né? Ela não é a única nem a melhor para quem está procurando preservar o patrimônio no longo prazo. Então, a gente acha que é o oposto. Por isso que esse é o desafio. Ela, de fato, dá um conforto para quem se mede em real, porque não balança. Mas quando você vai mostrar que, primeiro, o real, apesar de ser uma moeda, né, relativamente estável perto do que já foi, né, perto do que existia antes do real no Brasil, é a moeda com a primeira ou a segunda maior volatilidade do mundo. Então, assim, é uma moeda muito volátil. Muito volátil. Então, você preservar patrimônios grandes, quando você está pensando multigeracionalmente, numa moeda, que é a moeda mais volátil, a segunda mais volátil do mundo, é assim que você quer medir o teu patrimônio? Por que você, né? Só porque você é brasileiro, você escolheu o real para medir. E aí, dentro do Brasil, você escolheu a renda fixa porque ela não balança. Mas, de novo, é uma coisa de ponto de observação. Se você mudar o teu ponto de observação para o dólar, a renda fixa brasileira é muito volátil. É muito volátil. Aliás, outro dia eu estava com uma família que era um corte, assim, dava uns 10 anos. E os nossos patrimônios são majoritariamente investidos fora do Brasil, ainda que tem um pedaço de Brasil. E tem um pedaço do CDI. O CDI, né, para quem se mede em dólar, era mais ou menos 10 anos. Deu zero. Acho que o Cristiano Souza até trouxe essa informação no
a gente fez uma reunião com os assinantes do M3 Club, no final do ano passado, e o Cristiano Souza estava aqui no Brasil, né, o gestor lá da Zeno, que foi um dos episódios mais bombados do ano passado. Muito bom, eu gostei. Foi muito, foi um foi episódio pra bacana. gente, como investidor de ações, tem alguns papos que faz, é um divisor de águas ali. Para mim e para o Mate, esse papo com o Cristiano abriu muito a nossa cabeça, principalmente para horizonte de investimento. Mas nesse papo com os assinantes, eu acho que ele trouxe esse dado, eu acho que era 10 ou 15 anos, era um período CDI longo. em dólar é 0. É. E o outro dado que ele trouxe interessante foi que desde a época de Dynamo, ele investia 100% do capital dele no Dynamo Cougar, né? E depois ele sempre investiu no fundo que ele tocava. Mas como ele sempre teve essa cabeça de formação de patrimônio, então ele fala, como investidor, eu tenho meu dinheiro no fundo. Como uma pessoa que quer montar um patrimônio para as minhas próximas gerações, né? Meus filhos, meus netos, eu sempre busquei dolarizar a minha carteira. Porque em termos de construção de patrimônio, você ficar unicamente exposto a uma moeda tão volátil como o real. Então, ele fazia um swap de metade da carteira em dólar. Então, é como se ele trocasse metade da rentabilidade da carteira pela variação do dólar. Eu acho que ele está absolutamente certo. Eu acho que metade talvez seja pouco. Bom, no nosso entender é pouco. O Brasil, ele merece, ele tem um papel nos nossos portfólios, mas ele é um papel equivalente. Depende muito da família e da necessidade de curto prazo. Mas com uma família que está olhando no horizonte longuíssimo, que está pensando assim, de fato, multigeracionalmente, o Brasil é menos de 10%. E não é porque a gente tem uma opinião sobre o Brasil. Se eu me perguntar hoje, assim, eu converso muito com gestores de equities, né? Eu acho que, assim, tá barato, as empresas estão baratas. A gente está há 10 anos de mais, né? De 15 anos em que o mercado brasileiro está totalmente deprimido, múltiplos muito baixos, as empresas estão bem, né? Os balanços estão sólidos. Então a gente até é construtivo com o mercado brasileiro, mas essa visão não é porque eu sou construtivo que eu vou ter, em vez de 10, 50. Eu posso ter, em vez de 10, 12, posso ter, em vez de 10, 8. Né? Brasil, ele compete nos nossos portfólios pela exposição que a gente tem a outros mercados emergentes. China, Índia, estruturalmente. A gente tem uma estrutural, são países que a gente quer estar investido no longo prazo. E vão ter ciclos. A China também não foi bem até 2023. O ano passado foi. O ano passado, dependendo do índice, foi melhor que os Estados Unidos. Ninguém fala muito, mas a China foi muito bem, principalmente no último trimestre do ano passado, e segue indo bem em fevereiro. Janeiro não, mas segue indo bem em fevereiro. Então, assim, a gente não tem muita habilidade de saber quando que o mercado vai performar bem ou mal. A gente quer estar exposto aos diversos mercados, assumindo que são mercados investíveis e que a gente está exposto. A gente investe essencialmente através de gestores, mas através dos gestores em companhias que a gente admira, né, que são geradoras de riqueza de longo prazo. Então, assim, esse é o segundo pilar do que a gente faz, e apesar de a gente tem parte do portfólio que está em renda fixa, mas a gente tem o que a gente chama lá, o que na verdade quem cunhou esse termo foi o David Swensen do Endowment de Yale, o equity bias, né? Em geral, os portfólios têm 60%, 70% investido em empresas ou ativos que tenham retorno equivalente ao de empresas. Não precisa ser só empresas. Tá? A maior parte é empresas listadas e fechadas, bastante é privado também, mas tudo empresa. Mas, como eu disse, tem florestas, tem infraestrutura, tem real estate, né, imóveis. Então, tem ativos que tenham equity-like return, retorno equivalente ao de ações. Então, a gente tem esse viés. E não é um viés no sentido pejorativo, porque o viés, às vezes, o viés de ter 50% de Brasil, a gente acha que tecnicamente é errado. Tecnicamente é errado. Você pode justificar, porque é brasileiro, porque você quer medir teu patrimônio em reais. A gente entende que não se justifica. É difícil você perguntar. Saiu esse final de semana o relatório anual da Berkshire. Sim. 330 bilhões de caixa. Por que ele não tem caixa no Brasil? Né? Tem nada. Se é tão atrativo o CDI, né? Por que não tem um pouquinho? Então, assim, a gente acha errado esse viés de ter tanto Brasil. Independente, de novo, a gente acredita no Brasil. Né? A gente acha que até ser brasileiro pode até ter uma vantagem competitiva hoje em dia geopoliticamente. Mas a gente acha que como preservação de patrimônio você tem que estar em todas as geografias. Não é o fato de ter mais ou menos Brasil.
Você tem que estar com as fichas espalhadas em todas as geografias. E as ações, no nosso entender, você olha todos os períodos de inflação mais alta, inclusive na Argentina, Turquia recentemente, uma carta recente de um gestor que a gente respeita, não sei se você já conversou com eles, a Oceana. Já conversei, não no podcast. Ele fez uma análise do que aconteceu com o investimento, né, de renda fixa, quando eu falo que é renda fixa, em países que, né, tiveram um problema de dominância fiscal. Então, a gente entende que na calmaria as ações deveriam ir melhor do que a renda fixa, e na crise extrema é melhor você estar investido em ativos reais do que estar em títulos de renda fixa. Então, esse equity bias, a gente entende que as ações, privadas ou listadas, têm prêmio no longo prazo. Aí eu discordo um pouco do Daniel Goldberg. Que falou que não tem. Que legal que você falou, porque já vou encaixar isso porque aí. Então, a gente acha que tem. Mas só, então, diversificação geográfica, diversificação de classes de ativos e o equity bias. Então, a exposição maior a ações do que a renda fixa. Ou ativos que oscilam como ações. Que rendam, que tenham prêmio. O que a gente gosta de falar é assim, ativos que tenham prêmio de longo prazo, como as ações têm. Não precisam ser só ações. De novo, nos nossos portfólios você tem um pedaço em ações listadas, um pedaço em private equity. Esses dois são os maiores pedaços. E aí pedaços menores em o que a gente chama de ativos reais, que pode ser floresta, real estate, infraestrutura, é um pedaço menor. Mas essa composição toda, ela deveria render como ações, no longo prazo. Com um perfil diferente de distribuição de probabilidade. Mas... Tá.